Tema do dia desta sexta-feira, 12 de julho, temos connosco o Eduardo Massa, editor do nosso portal irmão, o gol.com.br. Eduardo, para falarmos sobre a Copa América e neste momento quais são as maiores surpresas até o momento da Copa América. É importante destacar a campanha da Colômbia, mas não é uma surpresa exatamente. A Colômbia já chegou para essa Copa América entre as favoritas, venceu antes em jogos de preparação a Espanha, venceu a Alemanha, venceu o Brasil, ou seja, não chega a ser uma surpresa, mas para muita gente pode parecer que é uma surpresa a Colômbia na final. Surpresa mesmo para mim foi o Canadá ter chegado tão longe, porque é uma seleção que não parecia ter o talento necessário para chegar tão longe. E temos as surpresas negativas também, que são Estados Unidos e México. Pensando nessa preparação para a Copa do Mundo de 2026, Estados Unidos e México decepcionaram e muito. Caíram ainda na primeira fase, jogando um torneio nos Estados Unidos. Isso não era esperado, principalmente o México, um grupo que era muito acessível. Então, é uma questão que preocupa para 2026. Os Estados Unidos, inclusive, já demitiu o seu técnico e já começa a rever os rumos da sua equipe para 2026. Quanto ao Brasil, leva um dos prémios de desilusão nesta competição. O que é que aconteceu? O Brasil tem sido uma desilusão constante. Também não surpreende a campanha do Brasil. O Brasil perdeu para uma Colômbia que é mais preparada que o Brasil. O Brasil empatou com uma... Perdeu não, empatou, nem sequer perdeu. Perdeu nos penaltis. Mas jogou muito mal contra a Colômbia e perdeu nos penaltis para o Uruguai. Mas não jogou melhor em nenhum momento desses dois encontros. E era esperado, Uruguai e Colômbia estão numa fase melhor que o Brasil. O Brasil passa por um momento de reconstrução. Sempre tenho falado aqui que temos muitos jovens com potencial, quase todos eles em posições... nas mesmas posições, muitos extremos, muitos pontas, poucos personagens capazes de marcar gols. E o nosso destaque, Vinícius Júnior, ainda não é um destaque com a camisa da seleção brasileira. São jogadores novos que têm que crescer muito ainda. Então, o Brasil é muito potencial, mas no momento não estava ali, era uma quarta força da América do Sul, vamos dizer assim, e sabíamos disso antes de entrar na competição. E uma pergunta extra relacionada ainda aqui com o Brasil, isso preocupa, olhando para uma Copa que é daqui a 2 anos e que o Brasil é sempre favorito? Com certeza o momento do Brasil preocupa porque não vemos um rumo, a confusão fora de campo também. A questão da CBF, a CBF passa por um momento também muito confuso, a questão de nós não termos um treinador que seja uma unanimidade. Nós tivemos aí 2 interinos, nós tivemos o Ramon, nós tivemos o Diniz, nós tivemos essa espera pelo Carlo Ancelotti, que acabou por não vir. Então há muita indefinição fora também do campo. Dentro do campo, preocupa porque há posições em que nós não temos um alto nível de jogadores. Por exemplo, nas laterais, nós somos conhecidos por produzir alguns dos melhores laterais da história. Nós não temos laterais de ponta hoje em dia. Nós temos poucos jogadores criativos. E que nós temos de sobra ainda são jogadores capazes de desequilibrar, mas pelo lado do campo, e não aquele jogador definidor, como nós já tivemos, Romário, Ronaldo, e durante muitas gerações, várias opções para jogar ali. Talentos que tenham surpreendido e figuras que desiludiram nesta Copa América? Também talvez não seja exatamente uma surpresa, mas para quem acompanha a carreira de James Rodrigues, cada vez mais decadente por clubes e que mal joga no São Paulo, quando chega numa Copa América e veste a camisa da Colômbia, parece que é outro jogador, parece que é um jogador completamente diferente. E eu vou citar aqui um também que tem uma carreira boa por clubes, mas que quando veste a camisa da seleção é um jogador de outro patamar, que é o Dibu Martínez, o goleiro do guarda-redes da Argentina. É um jogador que, hoje em dia, que guarda-redes de seleção faz tanto a diferença numa seleção quanto o Dibu faz para a Argentina. Eu poderia dizer facilmente que o Dibu é o melhor guarda-redes de seleções do mundo, embora não seja por clubes. Quem é que é o favorito para ti a ganhar esta final, a Argentina ou a Colômbia?
o favorito com certeza é a Argentina, que segue sendo a favorita. A Argentina é a campeã mundial, a Argentina tem Lionel Messi ainda em bom nível, embora não tenha exatamente brilhado durante essa Copa América. Tem uma estrutura, ou seja, continua a ser o favorito. Não vai ser um jogo fácil contra a Colômbia, certamente não vai ser um jogo fácil, porque a Colômbia é uma seleção que não perde há 2 anos. Ou seja, eu prevejo uma final muito disputada, com a Argentina com um leve favoritismo. E que o é para ti, para vocês também, o feedback desta organização dos Estados Unidos, tendo em vista precisamente o Campeonato do Mundo 2026. A organização é um pouco preocupante. Primeiro, a primeira reclamação que nós escutamos de quem está lá a jogar são dos campos. Os campos são menores que o padrão habitual. E isso causa algum problema, principalmente facilita o jogo defensivo. Talvez na Copa América não tenhamos sentido tanto, mas quando pensamos, por exemplo, na Eurocopa, em que o padrão dessa Eurocopa tem sido seleções muito conservadoras e avessas ao risco, em campos menores, com certeza nós teremos aí muitos jogos com poucos gols, o que ninguém deseja, com certeza. Há o problema das distâncias, que já é sabido. Há o problema, talvez, principal, é o clima nos estádios, ou seja, não sentimos um clima de Copa América nos Estados Unidos. São estádios fechados, são estádios modernos do conservadorismo atual, mas afasta o futebol, não é? Mais que isso... E a Copa América é muito característica por estádios abertos. E não é nem a questão dos estádios abertos, é a questão do próprio público. Sim. Parece que, ainda mais com a queda dos Estados Unidos, ainda na primeira fase, sentimos que o público não abraçou a Copa América. Será que vai abraçar a Copa do Mundo? Não sabemos. Então, nós tivemos muitos estádios vazios. Obviamente, das seleções principais, nós temos ali uma ocupação boa, mas mesmo os Estados Unidos jogou para estádios que não estavam lotados. Então, isso é uma preocupação grande numa Copa do Mundo, porque nós queremos sentir aquele clima e, para isso, precisamos do público. A outra preocupação que aconteceu com o Uruguai, que quem viu as cenas do Darwin Núñez a atacar torcedores da Colômbia nas bancadas, aquilo foi um problema de organização. Eles dizem que a família dele estava a ser atacada por torcedores colombianos e vemos jogadores do Uruguai em cima a atacar torcedores que, na verdade, estão a defender suas famílias porque não havia policiamento, não havia ali, demora uma eternidade até chegar alguém ali, alguma segurança para controlar a confusão. Ou seja, isso é outra preocupação, porque com certeza numa Copa do Mundo nós vamos ter embate entre torcidas e o país tem que estar preparado para isso.